A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está em 1 Coríntios, versículos 1 e 2. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, gravem bem, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como eu disse no início, gravem bem, pela vontade de Deus. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou tremendamente comigo. E trouxe à minha mente a imagem de muitos cristãos perdidos, sem saber qual é o seu chamado, sem saber qual é a sua missão, sem saber qual é o seu propósito. Você sabe qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Ou apenas acha que é ir ao culto e sentar e ouvir a palavra e adorar o Senhor, e isso se repetir, se repetir, se repetir? Só que a gente precisa entender que o corpo ao qual nós somos parte, ele não é estático. Ele é dinâmico, ele está sempre em movimento. E para que esse corpo venha funcionar perfeitamente, nós precisamos entender qual é a nossa função. Um outro ponto é a questão da alocação totalmente adversa à característica, ao propósito para o qual aquela pessoa foi criada. A palavra do Senhor diz que há uns apóstolos, há outros pastores, há outros evangelistas, há outros ensina, há outros profetas, cada um tem sua função. Assim como o nosso corpo, cada parte tem uma função específica e precisamos que cada parte dessa específica funcione bem, para que o corpo funcione bem. Portanto, essas partes precisam ser alocadas perfeitamente no propósito para o qual foram criadas. E quando você aloca uma parte que não é a função dela, ou ela não funcionará, ou se funcionar, não funcionará perfeitamente, e tenho certeza que danificará rápido, pois o peso ao qual essa determinada função foi empregada a este que não carrega características e o suporte que é necessário para conduzir, a peça acaba se quebrando, a parte acaba se danificando. E com isso, Satanás vai abrindo brechas e se inserindo na igreja, enfraquecendo a igreja. E eu falo em todas as partes, do líder humano ao liderado. Porque quando não sabemos quem somos e qual a nossa função no corpo, nós ficamos perdidos. E quando estamos perdidos, qualquer coisa que nos dão, nós queremos fazer, mas muitas vezes nos quebramos no meio do caminho, por não termos estrutura para poder realmente conduzir aquela missão, aquela função. Portanto, a oração que eu faço, o clamor que eu faço ao Senhor, é para que nós cristãos tenhamos discernimento e conhecimento do nosso propósito. E que os líderes, os homens que estão à frente, homens e mulheres que estão à frente, liderando esse corpo, pastoreando esse corpo, conduzindo esse corpo, realmente venham cumprir com a vontade de Deus e não com a do homem. Não com a vontade circunstancial, mas com a vontade real de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quem somos nós sem o Senhor? Quão imperfeito nós caminharíamos sem Ele? Com certeza nós tropeçaríamos. E eu não estou dizendo de situações emergenciais. Situações emergenciais são situações emergenciais. Mas o dia a dia, a rotina, a conduta do cristão, ela precisa ser empregada de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade circunstancial do homem, para que assim Satanás não venha adentrar a igreja e enfraquecer este corpo, mas que venha ocorrer o contrário, que cada um seja empregado na sua particularidade, na sua especificidade,
na sua missão e propósito, para que esse corpo funcione perfeitamente. E o cabeça, que é Cristo, venha nos conduzir no caminho da verdade e da vida. E glória a Deus.